Salve, galera dos segundos anos. Estude isso aqui, ó. O seguinte, só tem essa aula para vocês verem esse tema. Não entendeu? A casa caiu, porque o que eu vou pedir, o que eu vou explicar hoje vai cair na prova, tá bom? Então assim, galera, só tem essa aula aqui para nós explicarmos isso aqui. Isso aqui eu explico em uma aula, então prestem atenção. Por quê? Porque se você não entender a importância dos sofistas, você não vai entender Sócrates a partir da semana que vem. Tudo bem? É óbvio que para você entender os sofistas, se fez necessário você entender aquela revisão que nós fizemos na semana passada. Certo? Então, de repente, quem faltou na semana passada, rapidamente, só uma pincelada aqui eu vou dar. Tá? Então, nós estamos estudando a filosofia antiga. Disse a vocês que a história da humanidade é dividida em 4 grandes períodos. História antiga, medieval, moderna, contemporânea. Esqueçam as outras 3. Estamos estudando apenas filosofia antiga por enquanto. Tudo bem? A filosofia antiga ela é composta por período homérico, arcaico, clássico. E aí tem outros 2 que não nos importa agora porque nós estamos no clássico, que seria o helenístico e o período romano. Tá bom? Nós começamos aqui com o período homérico. Período homérico, porque nessa época vivia um homem chamado Homero. Período homérico, cara, Homero foi um dos principais criadores das principais mitologias que conhecemos. Então a mitologia vai falar sobre os deuses. E por que falar sobre os deuses? Porque nessa época, no período homérico, tudo era explicado de uma maneira fantasiosa. Pois bem, se era explicado de uma maneira fantasiosa, esse período nós falamos que é um período teocêntrico. Bom, estudamos mitologia. E aí, nós vimos que a filosofia que nasce aqui no século VI a.C., no período arcaico, ela não nasceu assim do nada. Tipo, estamos aqui sem fazer nada, vamos inventar algo. O que nós vamos inventar? Vamos deixar de falar dos deuses e vamos inventar alguma coisa. Não foi assim. Meu amor, presta atenção. Não foi assim. Foi o quê? Foi o que nós chamamos de milagre grego. Por quê? Toda mudança de período requer uma grande transformação social. Essa transformação ela sempre se dá na maneira de pensar e na maneira de agir, se comportar das pessoas. Ou seja, o que fez o pensamento e o comportamento das pessoas mudarem foi a invenção da escrita, a invenção da moeda e principalmente a invenção da polis. Isso aqui, a invenção da escrita, da moeda e da polis, trouxe então para o ser humano uma racionalidade. E aí começa então a filosofia no século VI a.C. Tá? Qual é a consequência disso? A consequência é que o primeiro grupo de filósofos, eles não vão querer mais explicar o mundo de uma maneira fantasiosa. Por quê? Porque agora os caras começaram a olhar o mundo de uma maneira diferente. Eles não querem mais olhar o mundo com uma visão dos deuses. Agora eles querem olhar o mundo numa visão de si mesmo, da razão. Por quê? Como eu disse, esses 3 fatores aqui propiciaram uma racionalidade. Nesse sentido, o primeiro grupo de filósofos, chamado os pré-socráticos, eles queriam o quê? Encontrar arqué na physis, encontrar uma substância única capaz de ter gerado todas as outras. Tudo bem até aqui? E foi aqui que nós finalizamos na semana passada. Certo? Agora, vamos para o segundo grupo de filósofos, galera. Esse segundo grupo de filósofos, você vai entender melhor se você entendeu a Ágora. O que é a Ágora? A Ágora, para quem ainda não entendeu, é o seguinte. Por exemplo, os vereadores daqui de São Paulo, eles ficam
na Câmara, a Câmara dos Deputados. Os deputados estaduais, eles ficam na Assembleia Legislativa, que é ali em frente do Parque do Ibirapuera. Os deputados federais, eles ficam lá no Congresso Nacional. O que esses políticos fazem? Eles cuidam e eles discutem, eles debatem sobre as questões fundamentais da polis. Eles debatem, discutem sobre as questões fundamentais da cidade. Daí que veio também a palavra política, certo? Quem é o político? O político é aquele que está cuidando da polis, certo? A origem da palavra política vem de polis. Nesse sentido, na época que nós estamos estudando aqui, óbvio que não tinha Assembleia Legislativa, não tinha o Congresso Nacional, não tinha nada disso. Então, nesse sentido, o que acontece? Acontece que lá, nessa época, eles iam discutir sobre as questões fundamentais da cidade aonde? Na Ágora. A Ágora era uma praça pública, tá? Então, o seguinte, lembram? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem os sofistas. Só poderia estar na Ágora homem maior de 18 anos e filho da Grécia. Ponto. Agora vamos lá para os sofistas. Esse segundo grupo de filósofos, eles estão olhando para os pré-socráticos. Esse segundo grupo de filósofos, eles estão aonde? Aqui, ó, na Ágora. Certo? Então, ó, esses caras estão aqui, ó, na Ágora, debatendo e discutindo sobre as questões da cidade. Esse grupo olha para o primeiro grupo e vão dizer o seguinte: pô, meu, é o seguinte, o que muda a minha vida? Saber que o mundo começou por causa da água, que o mundo começou por causa do ar, porque tudo flui, tudo permanece. Cara, é por causa do átomo, é por causa dos 4 elementos da natureza. Os sofistas estão olhando para os pré-socráticos e falando assim: meu, vamos falar de coisa prática. O bicho está pegando, mano. O bicho está pegando. Olha um monte de gente desocupada aí, ó. Olha o desemprego. Olha, é o seguinte, precisa asfaltar aquela rua. Olha, é lógico, naquela época não existia asfalto. Aqui eu estou, né, só para vocês entenderem a questão da política. Olha a economia assim. Então vamos falar de coisas práticas, velho. Esses sofistas, então, eles vieram para contradizer quem? Os pré-socráticos. E de repente você vai olhar e vai falar: tá, professor, mas o que significa os sofistas? A palavra sofista significa sófos. Sófos é igual sábio. Certo? E aí de repente você fala assim: pô, professor, então os caras, eles eram sábios, os caras eram inteligentes? Sim, por isso que eles eram considerados como sábios. Ô, professor, mas por que eles estavam na Ágora? Aí que vocês começam a entender os sofistas. Os sofistas, eles eram professores de retórica. Ou seja, o que é retórica mesmo? Sei lá. Retórica. Isso! Fala, quando você diz fala, mas sabe, eu estou querendo dizer o seguinte. Você está querendo dizer o seguinte: a retórica é a arte de falar bem. É a arte da argumentação. Tudo bem? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando da minha retórica. Eu estou tentando falar bem, com argumentos precisos, para fazer vocês acreditarem que tudo aquilo que eu estou falando seja verdade. Tudo bem? E o que esses sofistas faziam? Eles eram professores de retórica. Eles eram professores de pessoas que não sabiam falar bem. Então vamos supor, eu sou homem, maior de 18 anos e filho da Grécia. Pois bem, eu tenho características para estar na Ágora, certo? Mas tem um problema.
eu tenho vergonha de falar em público. Eu fico gaguejando. A minha mente não acompanha, sabe? O raciocínio ele não é rápido. Então eu não sei argumentar. O que os sofistas faziam? Os sofistas falavam o seguinte: você não sabe falar? Você não sabe argumentar? Vem aqui que o papai te ensina. Entendeu? Mas eu vou cobrar por isso. E eu vou cobrar um preço bacana. Você quer ser um dos políticos? Você quer que as pessoas olhem para você e falem assim: caramba, você fala bem, hein? Então vem cá que eu vou te ensinar como que a sua mente vai trabalhar rápido para você ter argumentos precisos. Eram sábios, mas aí tinha um problema nesses caras. Daqui a pouco eu falo qual é o problema. Então é o seguinte, ó, eu sou homem, maior de 18 anos, filho da Grécia, eu não sei falar, os caras iam lá e falavam assim: meu, é o seguinte, vem cá, e então tá bom, toma aqui o dinheiro. E os caras ensinavam. Então eles eram professores de retórica. Até aqui tudo bem? Fácil, é fácil. Mas vamos lá agora. Eles tinham um problema, esses sofistas. Qual é o problema desses sofistas? Oi? Não, eles eram, por isso que eles estavam ali na água. Certo? Eles poderiam estar ali. O problema é que eles não estavam preocupados com a verdade. Certo? Eles eram considerados como sábios, porque eles falavam muito bem, mas eles não estavam preocupados com a verdade. Vou pegar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Alguém aqui pretende ser advogado? Ninguém dessa sala? Ninguém? Caramba! Mas enfim, geralmente sempre ensino médio assim, sempre tem 2, 3 pessoas que pretendem ser advogado. Mas vamos supor, esqueci, mano, eu para gravar nome de aluno é muito complicado. Gustavo. Ia ter um monte de Gustavo nessa sala, né? O menino chama de Gustavo porque isso é certo. É verdade. Tem 5 Gustavos. 6 Gustavos. Aí depois eu Gustavo. Esse faltou hoje. Tinha que ser o Gustavo. Eu chegar aqui na sala aqui e falar: ô Gustavo, tudo bem? Pô, todo mundo cumprimenta, né? Olha só, tem o Gustavo, tem a Camille e tem o Gustavo. Deixa quieto. Tem a Agatha. Camille, Gustavo e Agatha. Olha só. Eu simplesmente, a Camille estava mexendo no celular e eu muito nervoso, porque eu sou muito nervoso, sabe? Sangue nos olhos. Peguei a minha 765 ali, que eu guardo na minha bolsa, e falei: Camille, guarda o celular. E ela disse: não. Falei: tá bom. Continuei a minha aula. Camille, guarda essa merda, Camille. E ela falou: não. Falei: tá bom. Peguei minha 765 e tum. Acabei. Agora ela vai. Nunca mais vai mexer no celular. Tudo bem? Aqui jaz uma Camille. Pois bem, o Gustavo, por sua vez, ele viu isso. E o Gustavo, ele é promotor. Certo? Eu fui preso por esse crime e tal, enfim. E chegou o dia do julgamento. O Gustavo, então, ele é promotor. O que o promotor faz? O promotor, ele simplesmente acusa. Ele vai fazer de tudo no tribunal para que o réu seja culpado e cumpra a pena. Pois bem, o Gustavo tem lá, ó, todas as provas que fui eu que matei. É óbvio que
um ou outro aqui viu a cena, supondo. Aí, a Agatha é a minha advogada de defesa. Eu chego para a Agatha e falo o seguinte: a casa caiu para mim, Agatha. Me defenda. A Agatha vai virar para mim e vai dizer: você matou? Eu falei: sim, ela é corintiana. Devia morrer. Ela é folgada. Ela é folgada. E aí, a Agatha vai dizer: meu, me conta todos os detalhes. Eu falo: ó, aconteceu isso. Eu pedi para ela guardar o celular, ela falou não. Então eu me revoltei mesmo. Eu estava na minha razão. Nossa, já pensou? Estava na minha razão, tal. Enfim, contei para a Agatha. A pergunta agora é: no tribunal, eu quero ser inocentado. A Agatha é minha advogada de defesa e eu mostrei uma mala de dinheiro para ela. Falei: ó, se você me inocentar dessa, esse dinheiro é seu. O Gustavo, por sua vez, fala assim: ah, isso aqui é fácil. Esse caso é super tranquilo porque eu tenho provas. Vou falar nisso, eu não quero tumultuar. Eu só vou abrir um parênteses aqui. Vocês assistiram lá no Netflix, lá, o Limite da Traição? Cê é louco, cachoeira! Mano, quem não assistiu esse filme, parece que um filme assim, ó, parece que é mó sem graça, né? Fica contando a historinha e tal. Pô, velho, o filme vai desenrolando, porque assim, que eu lembrei do filme, porque tem a ver com advogado, tal, com tribunal, enfim, né? O outro também lá, Olhos que Condenam. Você é louco, velho. Filme também. Eu uma cena que é uma da hora. A menina aqui, ó, namorou um cara, rapaz, nunca. Ela foi mandou o cara, ela foi culpada. É de advogado também? Não, mas ela tem de tribunal? Beleza. Ó, voltando aqui. Mas, meu, quem não assistiu esse filme, assista. É muito bom, muito bom. Dá uma revolta, mas é muito bom. Voltando aqui. O Gustavo, ele fala: esse caso aqui é um caso fácil. Agora eu vou fazer a pergunta para o júri, que são vocês, que é o público. Eu serei preso ou eu serei inocentado? Oi? Sem corrupção. O único dinheiro que eu vou pagar é para minha advogada. Se for no Brasil, é inocentado. Mas tirando que o Brasil tudo pode, certo? Que é uma bagunça até mesmo o judiciário. Vamos lá. Eu serei culpado. Quem vai ganhar no tribunal? Gustavo ou Agatha? Gustavo? Ele tem provas que o Gustavo vai ganhar. Galera, pega esse exemplo que eu estou falando partindo do princípio dos sofistas. Certo? Oi? Não, sem subornar. O único dinheiro que eu vou, certo? Caraca, essa safra toda. Calma. Aí tem que ensinar o povo do Brasil. Caraca, todo mundo aqui só pensa na corrupção, ó. Eu quero dinheiro. O juiz. Vou deixar bem claro. O único dinheiro que eu darei é para minha advogada Agatha. Ponto. Você fez isso na Quem dinheiro pra ela, mas ela botou fala o cara Ouçam. Quem falar melhor ganha. Partindo do princípio dos sofistas, quem vai ganhar? Gente, mesmo... Isso aqui já aconteceu aqui no Brasil, cara. Várias vezes, certo? Tá lá com provas, tal, enfim. O Gustavo, mesmo sendo da promotoria, o Gustavo, mesmo tendo provas, se a minha advogada, ela for muito bem na retórica, e ela vai falar: não, o meu cliente, ele não matou, sabe?
Ou ela pode falar, meu cliente fez isso porque a raiva, enfim, ela pode, inventar várias coisas. A questão é, se a minha advogada de defesa, ela for muito bem na retórica, eu sairei pela porta da frente, mesmo a promotoria com todas as provas. A questão é, professor, por que você deu esse exemplo? Porque os sofistas, eles eram assim. O que importava para os sofistas não era a verdade no final. O que importava para os sofistas era eles estarem lá na ágora. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Se você não sabe falar, eu te ensino por causa disso, disso, disso. Me dá o dinheiro que eu te ensino. Se é verdade ou não, tudo aquilo que eles falavam, pouco importava. Esse era o problema dos sofistas. Conseguiram entender os sofistas? Tá? Ou seja, eles eram professores de retórica, professores da arte da argumentação, mas essas argumentações, para eles, pouco importavam. Para eles, o que importava era passar por sábios. Vou citar um exemplo aqui e a gente finaliza a aula. Oi? Tem a diferença dos pressocráticos para eles? Não. A diferença é o seguinte: os pré-socráticos que eles queriam encontrar a Kerna Physis. Então eles estavam preocupados com o quê? Cara, com a natureza, da onde que surgiu o mundo. A questão é, se surge um segundo grupo, é porque esse segundo grupo vai contradizer o primeiro. Porque se eles seguissem a mesma linha de raciocínio, eles não precisariam criar o segundo grupo. Essa é a lógica, certo? Então, esses sofistas, eles estão olhando para os pré-socráticos e falando assim, para com isso. Vamos falar de coisas práticas. O bicho está pegando aqui na ágora. E aí começa uma nova linha de raciocínio na razão humana. Porque os pré-socráticos começam a deixar de existir, certo? Por quê? Porque eles também perceberam que precisavam falar de coisas práticas, não que ser ou não ser. Talvez a água... Não, eu não quero saber da água, cara. A água caiu, pô. Então vamos falar de coisas práticas? Pô, como que a gente pode melhorar o sistema de fluidez da água no estado de São Paulo? Qualquer aguinha que cai, cara, para toda a cidade. Opa, agora eu estou falando de coisas práticas. Eu não estou falando porque São Pedro está chorando. Esquece isso. Tudo bem? Conseguiu entender? Então assim, vou citar outro exemplo. Todo argumento tem que partir de premissas verdadeiras. O que são premissas? Frases, argumentos verdadeiros e chegar com conclusões verdadeiras. Esse é o objetivo. Por exemplo, primeira premissa: todo ser humano é mortal. Isso é uma premissa verdadeira? Sim, todo ser humano é mortal. Isso é verdadeiro. Segunda premissa: Anderson é um ser humano. Isso é uma premissa verdadeira? Sim. Então, olha só. Se todo ser humano é mortal, Anderson é um ser humano, logo eu posso concluir que Anderson é um mortal. Eu parti de premissas verdadeiras e cheguei em uma conclusão verdadeira. Olha os sofistas agora. Pensem vocês aqui, uma mulher que acabou de ganhar neném, o nome Joaquina. Não, ela acabou de ganhar neném e o nome dessa mulher é Joaquina. Joaquina vê o seu recém-nascido chorando e, por instinto, ela diz, ele está com fome. Joaquina então tira o seu seio para fora e começa a amamentar o seu filho com leite materno. Primeira premissa: Joaquina dá leite. Premissa verdadeira ou falsa?
verdadeira. Certo? Segunda premissa. Lá no interior do Cabrobró, lá no Pernambuco, um senhor tem uma fazenda. E todos os dias pela manhã, esse senhor, de repente, ele gosta de tomar o seu leite fresquinho. Todos os dias pela manhã, esse senhor vai lá na sua vaca e ele tira o leite da vaca. Segunda premissa. A vaca dá leite. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha os sofistas. Joaquina dá leite. A vaca dá leite. Logo eu posso concluir que... Conseguiram entender os sofistas? Certo? Ou seja, os caras partiam de argumentos verdadeiros e chegavam em conclusões, cara, que não tinham nada a ver. Mas eles convenciam. Aí as pessoas falavam, pô, é verdade, tem razão. Entendeu? Tem lógica isso aí. Beleza? Então assim, ó, finalizando a aula. Finalizando. Então assim, ó. Galera, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, a gente vai começar aqui, ó, os clássicos com Sócrates. Sócrates, só para adiantar, Sócrates está na ágora. Sócrates está olhando para os sofistas e falando: vocês são impostores. A filosofia tem que se preocupar, antes de mais nada, com a verdade. E aí, partindo desse princípio, Sócrates começa a desenvolver a sua filosofia. Tudo bem? Beleza? Galera, esse vídeo aqui, como que é só essa aula, esse vídeo aqui eu vou subir lá pra sala de aula, o Google da sala de aula. Tudo bem? Porque eu só vou dar essa aula sobre os sofistas. Fechou? É isso aí, tamo junto.